Olá, bom dia para vocês. Passando aqui para dar uma dica para vocês sobre tomar chá. Quem gosta de um chazinho? Olha que delícia. Agora são por volta de 11 horas. Eu tomei já o primeiro de manhã, era mais ou menos umas 7. E como vocês sabem, eu fiz aniversário agora há pouco menos de um mês, né? E no começo do ano entrei na menopausa. No começo, assim, por volta de março, então deve ter mais ou menos uns 4, 5 meses. Eu acredito que tardio, né? Porque tenho 5,6 já, completei esse ano. E então, desde então eu me preparava, já sabia que ia chegar esse momento, mas, né, não sabia quando, que ninguém sabe. Mas eu já me preparava com exercícios, buscando conhecimento a respeito do que fazer, de como fazer. Não repara minha roupa suja não, que eu tava ali emmaçando uma parede ali. Não repara não. Então eu, né, voltando aqui ao assunto da menopausa, eu disse pra vocês que ia fazer um vídeo falando a respeito. E aqui estou eu. Esse é o primeiro de alguns que virão. E eu, desde então, eu já tomava, mas agora eu tomo com mais frequência. Eu não sei se alguém aí que está na menopausa já percebeu que tem um período do dia, principalmente no período da tarde, a gente fica muito inchada mesmo. As pernas parece que tá carregando o mundo, né? Então eu comecei a tomar, eu já tomava, né? Não com tanta frequência, mas agora eu tomo com mais frequência. Eu tomo chá diurético de salsa e também gosto de tomar o chá de hibisco. O de hibisco é muito bom, né? Só que ele tem um processo emagrecedor. Não sei se vocês sabem aí, ele tem um processo emagrecedor. Ele alivia também o sintoma arterial, a pressão arterial. Ele alivia o inchaço, como eu acabei de falar. Ele também reduz a glicose, né? Ele consegue reduzir um pouco a glicose. É claro que você não vai levar isso como medicamento, mas sim como um auxílio, né? Então eu comecei a tomar o chá de hibisco para amenizar o processo da menopausa. E eu não gosto do azedo que ele tem, não gosto muito de coisa azeda. Aí o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de hortelã, eu coloco um pouquinho de malva, eu coloco um pouquinho de erva cidreira, eu coloco várias coisinhas que eu tenho aqui no meu quintal. Esse hibisco é comprado, ressecado, ele vem ressecado. Aí eu compro numa lojinha de produtos naturais aqui perto e faço o chá com infusão, depois vou ensinar vocês a fazer, e coloco algumas folhinhas. Eu prefiro ou com erva doce, são 3 que eu gosto, ou com erva doce, ou com hortelã, ou com a erva cidreira. Esses são os que eu mais gosto, porque eles tiram um pouco mais da acidez e fica mais gostoso o chá. Então eu tomo 2 vezes por dia. O que acontece? Durante o dia eu vou aliviando o peso de água que a gente vai acumulando ao longo do dia, porque a gente toma água, faz o xixi, mas não elimina todo, né? Então a gente vai acumulando aquela água no corpo e ao longo do dia, no final da tarde, a gente tá com as pernas inchadas e doloridas. Então eu tomo 2 vezes por dia, principalmente pela manhã, não gosto de tomar à noite, porque senão a gente levanta toda hora para fazer xixi. Aí eu tomo de manhã, porque aí eu passo o dia eliminando esse líquido que eu tomei, e aí eu tomo mais água, porque não adianta só eu tomar o chá sem tomar água. Eu tenho que tomar bastante água, que é para esse processo ser mais significativo, para ser melhor. Aí eu tomo o chá de hibisco, eu tomo assim umas 2 vezes na semana, e na volta do decorrer da semana eu prefiro o chá de salsa, porque como eu já sou magra, eu não posso ficar tomando uma coisa que vai me emagrecer mais ainda, né? Então eu prefiro o chá de salsa, mas eu gosto também desse. E você que tá assim, precisando aliviar os sintomas da menopausa, esse aqui é uma dica, ó. Essa dica é ótima. Ó, que delícia. Fica muito gostoso. Quando você coloca hortelã, as ervas que eu te falei, o sabor fica menos azedo e ele fica mais apurado o sabor, entendeu? Aí eu tomo isso aqui e logo após assim uns 10, 15 minutos eu já tomo um copão de água. Eu gosto de medir a água que eu tomo. Quer ver?
Essa garrafa aqui é de 1 litro, ó. Aí eu meço nela 1 litro. Eu tomo 2 de manhã e 2 à tarde. De manhã eu já tomo assim, uma golada eu já tomo metade, né? Aí quando vai dando umas 9 horas eu já tomei uma. Quando dá umas 10h30 eu já tomei metade. Quando dá umas 11 horas eu já tomei a segunda garrafa, que dá 2 litros. Quando tá mais fresco, eu tomo 2, 1h30, mais ou menos. Mas quando tá esse calorão, é mais ou menos 4 dessa por dia, porque é muito calor. Fora os chás que eu tomo, suco às vezes. Então assim, você que tá no processo da menopausa, não se esqueça de repor o seu líquido, né? O líquido do seu organismo e auxiliar aqui nos chás, tá bom? Fica essa dica aí pra vocês.